Oi, pessoal, vou tentar fazer pela quarta vez. Esse computador meu é louco, de vez em quando a gente grava e ele para no meio do caminho. Mas vamos lá, vou falar para vocês o que aconteceu com esse projeto de lei que ia fechar as igrejas, né? Esse projeto de lei, ele foi levado hoje para o Senado para votação e ele foi, como os políticos dizem, ele foi desidratado, né? Muita coisa que estava lá, que quem confeccionou esse projeto de lei foi o ministro Toffoli, presidente do STF, né? Mas eles conseguiram desidratar completamente essa lei, os senadores conseguiram desidratar completamente esse projeto de lei do Toffoli, e ele agora é uma coisa bem suave, e mais para poder dizer que 20 de março a 20 de outubro de 2020, esse período de coronavírus, algumas questões na área civil, né, contratos e assim por diante, pagamentos, terão que seguir algumas regras pequenas, mas importantes, que não diz respeito à igreja e que não diz respeito também aos locatários, que não diz respeito também à questão de guarda compartilhada, que não diz respeito, porque cada um deles tem as suas leis do Código Civil e que estão indo muito bem, né? Por exemplo, nesse projeto de lei do ministro Toffoli, as pessoas que estão devendo alimentos, elas vão cumprir pena, se for presas, né, em suas casas. Não vai ser na prisão, por causa que lá na prisão pode correr o risco de contaminação, então vão pagar a pena nas suas casas. É o que o ministro Toffoli decidiu nesse período somente, de 20 de março a 20 de outubro. É interessante porque estava meio confuso esse projeto de lei do ministro Toffoli e não deixava muito assim, bem claro, qual seria o encerramento desse projeto de lei. E a relatora foi a ministra Simone Tebet, ela é uma juíza, uma senadora do Mato Grosso, e ela teve assim ela foi muito diplomática, trabalhou muito bem nesse trabalho desse projeto de lei, e também ela deixou bem claro que esse projeto de lei começa agora no dia 20 de março e será até dia 20 de outubro, e encerrou esse projeto de lei, ele tem um tempo limite, né? Agora, vamos lá, algo muito interessante que eu vi nesse projeto de lei do ministro Toffoli, que eu queria falar para vocês, que foi tirado, mas que é bom a gente saber, para a gente entender quais as intenções do ministro Toffoli com esse projeto de lei, como, por exemplo, foi a proibição de reuniões, né, nas igrejas, e aí nós tivemos o senador Marcos Rogério de Roraima e o senador Isalci, do Distrito Federal, ambos colocaram emendas para que as igrejas continuassem com os seus cultos, continuassem com a igreja aberta, e graças a Deus a relatora entendeu que realmente era pertinente e que não deveríamos mexer na Constituição Federal em absolutamente nada. Então, a ideia do ministro Toffoli de fechar as igrejas, graças a Deus, não logrou êxito, né? Outra coisa também que eu achei muito interessante nesse projeto de lei do ministro é que ele queria suspender o pagamento dos aluguéis até outubro. Ninguém ia mais pagar aluguel, né? E como ele deixava em aberto o término desse projeto, ele poderia vir com um decreto-lei, por exemplo, dando uso capião aos residentes. Poderia ser feito isso. Aí vocês vão falar assim, mas não pode debater isso lá no Congresso e revogar isso daí? Gente, o Congresso que a gente tem hoje no Brasil, tudo pode acontecer. Então, quando se vem um projeto de lei desse, é melhor nós ficarmos alerta, colocarmos os pingos bem nos is, e se a gente tem dúvida, não aprovar. Porque depois de aprovado, é um parto para a gente poder revogar, né? Para vocês terem uma ideia, eu frequento o Congresso Nacional desde 2016. De 2016 a 2018, nós tínhamos um congresso. De 2018 a 2020, nós temos outro congresso. De 2016 a 2018, a direita, ela era a oposição ao governo. Então, nós tínhamos uma direita muito questionadora, uma direita muito ativista, uma direita muito atuante. E essa direita agora, em 2018, como nós temos o nosso presidente Jair Bolsonaro, ela está muito acomodada, deitada em berço esplêndido.
né? E muitas vezes, quando a gente vai lá no Congresso para conversar com eles, muitos gabinetes nem querem receber, porque já sabem qual é o assunto, já sabem de tudo, sendo que nós temos informações novas a trazer a eles, né? Então, hoje nós temos um Congresso de Direita muito distante da população, né? Distante da população, distante do presidente, o presidente está isolado hoje no governo, não pode contar muito com o Congresso, né? E quando se entra um projeto de lei como esse do ministro Toffoli, se não for a população cair matando e cobrar dos políticos e fazer pressão, realmente as coisas podem ser drásticas para nós, né? Então, essa suspensão do pagamento dos aluguéis, ficando em aberto, lá em outubro, de repente, poderia se entrar com uma PL, por exemplo, dando uso capião aos residentes. E aí os proprietários perderiam seus imóveis. E aí nós teríamos o que? A socialização da propriedade privada. Bem, outro item também que nos chamou muito a atenção foi que todo o empresariado, comércio, enfim, todo o CNPJ, ao estender o prazo de isolamento, que ele queria que o isolamento fosse até dia 30 de outubro, e nós iríamos quebrar completamente a economia do Brasil. Imagina você ficar de férias até 30 de outubro. É um absurdo, simplesmente um absurdo, né? E o que ele queria? Que os milhões do governo para ajudar as empresas fossem concedidas com o cadastro do CNPJ na Receita Federal, para que o governo pudesse subsidiar somente as empresas alinhadas aos seus interesses. Todo empresariado ficaria devedor do Estado e sujeita às suas ordens. As empresas que não fossem subsidiadas pelo governo ou não aceitassem esse subsídio, com certeza ficariam sem crédito e iriam fechar. Continuando aqui o nosso pensamento aqui, é muito interessante que se ele mantivesse, né, se o Senado aprovasse a lei do jeito que estava, todos quebrariam, não ia ser só os empregados, mas nós teríamos, por exemplo, empresários da empresa pequena, da empresa média, né, vivendo todos do voucher com R$600 do governo. E aí não precisamos nem falar, né, o Brasil ia virar Cuba e a Venezuela, né. Por fim, o que nós concluímos de ver essa PL do ministro Toffoli, né? Que ao final nós seríamos liberados da restrição de isolamento social não sanitária, mas porque o vírus perdera seu sentido de ser. Apenas as empresas de abastecimento e serviços autorizados, controlados e subsidiados pelo governo, podendo até faltar muitas vezes papel higiênico nos mercados, como ocorre na Venezuela, porque o governo só iria fabricar aquilo que fosse do interesse dele. E muitas vezes, em países comunistas, esses tipos de material seria artigo de luxo, né? Bem, para finalizar, eu só queria dar uma resposta, porque quando eu falei nas redes sociais esses dias que eu concordava com o pastor Silas Malafaia, que é o meu pastor, eu sou da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo em São Paulo, eu concordava com ele que as igrejas não podiam fechar e muitas pessoas nos criticaram. Nós falamos isso não porque a gente está falando por falar, mas a gente tem feito um acompanhamento de como o Brasil tem uma perseguição religiosa velada. As pessoas não prestam atenção, mas é uma verdade. Eu quero mostrar para vocês algumas notícias para vocês acompanharem o que está acontecendo. Em 2013, uma igreja evangélica no Paraná, ela foi impedida 2 vezes de fazer culto. Está aqui. 2 vezes de fazer culto no Paraná. Outra, em 2016, pastor e 2 fiéis são presos. Qual era a desculpa? Eles tinham sido presos porque som alto. Outra igreja no Acre, imagina, uma igreja no Acre não é uma igreja muito grande, R$1.500 de multa por barulho. Outra igreja, em 2019, pastor agora ele não é preso, ele foi condenado por causa do som alto em sua igreja e preso em Porciúncula e levado para o presídio de Itaperuna. Está aqui, ó, pastor preso. Por quê? Por som alto, tá? Outra, agora, foi em 2020, dia 2 de março, culto evangélico interrompido pela polícia militar. Deixa eu ver se eu acerto aqui, ó. Tá? Ó.
Outra. Pastor é preso em Nova Serrana por descumprir medidas preventivas devido ao novo coronavírus. Aqui foi em 2020. Sabe quantas pessoas tinham na igreja para esse pastor ser preso? 10 pessoas. 10 pessoas estavam na igreja e aí a polícia chegou e levou esse pastor preso. 10 pessoas. Mesmo que fosse uma igrejinha de porta de rua, que a gente fala, né? Aquele salão que muitas vezes era um bar e depois transformado em igreja, nem por isso justifica uma prisão de pastor por 10 pessoas estarem dentro da igreja. Pastor e esposa são presos por negar interrupção de culto e incitar fiéis a avançar na PM. É a história que a imprensa conta. Engraçado, houve um incêndio, eu vi na época, Igreja Evangélica do Distrito Federal. Pegou fogo na igreja, destruiu cadeiras, inclusive o carro da igreja. Olha que interessante. O carro que estava no estacionamento da igreja também pegou fogo. Tá? E até hoje eu não fiquei sabendo o que a polícia técnica descobriu, quem incendiou a igreja. Por fim, não muito menos, 29 de março, agora, 2020, padre é agredido e encontrado desacordado em Campos. Está aqui. O que eu quero dizer com isso é que nós temos no Brasil uma perseguição religiosa velada e que as pessoas acham que isso é normal. O que mais me deixa assustada é que eu vejo, muitas vezes, pessoas do próprio seio, do próprio grupo cristão criticando uns aos outros. Mas agora, com esse projeto de lei do ministro Toffoli, nós podemos perceber que a água bateu no tornozelo de todo mundo. Então, ou nós nos unimos como um grupo forte cristão aqui no Brasil, ou isso que está acontecendo dos artigos que eu mostrei, ou leis piores como essa que o ministro Toffoli colocou, vai nos atingir e nós não teremos condição de lutar, porque estaremos divididos. Tá? A esquerda já se infiltrou na igreja. Hoje nós temos os evangélicos progressistas e católicos progressistas, e nós temos evangélicos e católicos conservadores. E quanto tempo mais nós vamos ficar dessa forma e permitir que essas aberrações continuem? Eu acho que é uma questão de nós repensarmos e vermos aonde nós queremos chegar. Eu sei que nós temos uma esperança muito grande de que Jesus está voltando, mas enquanto Jesus não volta, nós, como os cristãos, temos que deixar a nossa marca registrada aqui no Brasil. E não adianta vocês virem com conversa espiritual, que a igreja precisa orar, que vai... Sim, a igreja precisa orar, eu compreendo completamente. Eu sou a 5ª geração de evangélicos. Mas quem frequenta o Congresso Nacional sabe muito bem que ao batermos de porta em porta nos gabinetes dos nossos políticos, nem todos estão mobilizados em nos ajudar, se não for a pressão da sociedade. E quantos hoje nós somos para que as igrejas se mantenham abertas? Essa é a nossa pergunta. E eu gostaria que você pensasse a respeito. Tá bom? Até a próxima, se não tivermos mais nenhuma lei aí que venha nos dar um susto como essa, né? Agora essa lei está indo para a Câmara dos Deputados, se for aprovada do jeito que está, será levada para o presidente Bolsonaro para ele sancionar. E aí nós teremos um projeto de lei emergencial, mas graças a Deus, sem guarda compartilhada obrigatória. Os guardiões queriam colocar uma emenda, mas foi deixada de fora. Sem falar sobre baixar os alimentos das crianças, também quiseram colocar uma emenda nessa questão, e aí a relatora falou que já existe no Código Civil as leis já a respeito disso. Sem fechar igreja, sem fechar comércio, e por enquanto nós continuamos com o Brasil livre. Precisamos colocar Lula preso, mas o Brasil livre. Um grande abraço para vocês e Deus abençoe.